Alô, irmãos, continuando aí, né, com a nossa meditação, nós vamos ver aqui em Hebreus, no capítulo 1, nós vamos ver aqui o seguinte, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, né? Então, nos últimos dias e ultimamente, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, então aqui o escritor aqui, né, está nos dando aqui a essência do Senhor Jesus, do Filho, né, certo? A quem ele está dizendo que ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e do Pai, né? Então Jesus Cristo ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. O que significa isso? Nós somos imagem e semelhança. Ele não, ele é a expressa, né? Então o expresso aqui está no sentido de que ele é a própria imagem, né? Então, ele é um filho que é a própria imagem. E ainda diz mais, né, que ele sustenta as coisas pela palavra do seu poder. Que nós sabemos que a palavra de Deus é o seu poder, né? Está escrito em Romanos. Então ele está dando aqui a essência, ao mesmo tempo, do Pai e do Filho, né? Porque do Pai nós sabemos que ele é uma criatura não, quer dizer, ele é uma divindade celestial, não é isso? Como o próprio Filho, não é isso? Eles são celestiais. Os seus corpos são celestiais, são corpos super espirituais, né? Não é isso? São corpos espirituais. E o espírito deles é o Espírito Santo. Então, quando ele diz que ele é a expressa imagem, ele está dizendo que ele é igual ao Pai, certo? Ele não é uma criatura, né? Porque se ele fosse uma criatura, ele não teria o poder de fazer o resgate da redenção. A redenção foi feita pelo Filho, porque ele é igual ao Pai. E ele não teve por usurpação ser igual ao Pai, como está escrito. Pelo contrário, ele submeteu, né, à vontade do Pai para que ele pudesse realizar a obra da redenção, que é a obra mais importante da criação, é a redenção, que foi feita pelo Filho, que é eterno como o Pai, né? Sim, mas onde é que ele estava antes da encarnação, hein? Né? Bom, nós vimos que ele se manifestou em Melquisedeque antes da encarnação, né? Vimos que ele mostrou a verdadeira identidade dele na transfiguração e vimos que ele mostrou ao João, de novo, né, a sua verdadeira identidade, né, no início do Apocalipse. E lá na descrição do trono, João viu o cordeiro com 7 pontas, que são os espíritos, né? Então nós vamos ver aqui um outro texto, que é o texto de Evangelho de João, no capítulo 1, que vai nos dar uma luz aqui. Que ele diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então tá aqui, que verbo é esse? Esse verbo é a palavra, né? Então no princípio, a palavra, né? No princípio existia a palavra, ou seja, a palavra existia desde o início, né? A palavra estava com Deus, estava em Deus, e a palavra era Deus.
Não era o Pai, ele era Deus, ou seja, ele era um Deus, né? Certo? Então, o que acontece? A palavra, nós temos a nossa palavra, mas nós somos a semelhança de Deus, nós não somos Deus, né? Então, a palavra de Deus é o Filho dele, que é o mistério dele. Poderíamos imaginar Deus sem a palavra na eternidade? Não, porque é o poder dele. Então, isso aí é que está o mistério do Filho do Deus vivo, né? Porque ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a verdade, é o caminho, a vida, né? Então, ele é exatamente tudo isso e a sabedoria de Deus. Esse é o Filho de Deus. Nós não podemos admitir que o Pai, na eternidade, em algum momento da eternidade, não tenha palavra, não tenha sabedoria, né? Não tenha poder, não é isso? Então, como é que a gente entende isso antes da encarnação? Onde é que estava o Senhor Jesus? Então, ele é a palavra é o poder de Deus. Então, o que acontece? Ele agia em Deus, né? É um mistério que existe na relação entre o Pai e o Filho, que nós não podemos entender ainda e não sei se vamos entender quando estivermos lá na glória, né? Porque é um mistério que está oculto, não foi revelado, não é isso? Então, o que acontece? Diante de todas essas leituras e outras muitas mais que existem, as religiões, né, ensinam que a divindade são 3 deuses, uns falam em politeísmo, outros falam em monoteísmo, outros falam que isso é um Deus uno, trino, trino uno trino, 3 em 1, 1 em 3, né? E, na verdade, nós sabemos que, como as religiões não foi dada a elas entender a essência, né, do Pai e do Filho, então nós vemos aqui que elas estão... essa doutrina da Trindade, da unidade, ela não existe. O que existe são os dois, né, o Pai e o Filho, que têm o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Quando a gente vai procurar outros textos, nós vamos ver que, quando o Pai se revelou, né, a Moisés, não é isso? Ali realmente foi o Pai, porque deu a ele aquele nome, né? O Eie, Asher, Eie, né? Então nós vemos ali que foi dado a ele um nome. O Pai, ele tem um nome, ele deu vários nomes, né? Na verdade, para Abraão, Deus Todo-Poderoso; para Moisés, eu existo, eu sou, eu sou aquele que faz as coisas, né? Não é isso? O Todo-Poderoso a Abraão, o Senhor dos Exércitos, não é isso? Que as traduções aí das religiões colocam o nome de Javé e de Jeová, que não tem nada a ver. E depois, quando a gente vai ver a revelação, ou melhor, a anunciação que o anjo faz a Maria acerca do nascimento do Senhor Jesus, ele vai dizer a ela que ele coloca o nome nele de Eiehoshua, né? Eiehoshua, Salvador do Eie. Não é isso? Mostrando que o nome dele tem aquela frase que foi dita a Moisés, certo? O nome dele em hebraico, né? Então, meus irmãos, é isso, né? Essa essência da divindade, as religiões elas fazem a maior confusão com isso aí. Falam em politeísmo, falam em monoteísmo, né? Falam em trindade, falam em unicismo. Unicismo é o quê? Que existe só o Deus, que Jesus é Deus e Deus é Jesus, né? A trindade é que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 pessoas distintas. E nós vemos aqui que o Espírito Santo ele não é uma pessoa distinta. Porque nós não vemos, nós vemos o nome do Pai, vemos o nome do Filho, e não vemos em nenhum escrito que o Espírito Santo se revelou com o nome. Por quê? Porque o Espírito Santo são as capacidades, né, que o Altíssimo tem, que são muitas, infinitas, né? Multiforme sabedoria de Deus. São muitas
E nós vimos ali que são 7 lâmpadas de fogo, né? São 7 espíritos, que na verdade são muitas capacidades. Então, meus irmãos, isso aí só para lembrar aí, né, a todos nós, acerca da essência. Aí os irmãos, né, examinem aí e vejam aí se é isso mesmo, né? Esse entendimento, para que nós possamos entender exatamente essa relação entre nós e o Pai e o Filho, né, e o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Pai seja com todos. E aqui eu vou terminar por hoje. E amém, né?